Inciso 1. Primeira coisa, faça uma leitura completa. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E lê com calma, tá? Porque um problema que a maioria das pessoas tem é que elas não sabem ler. Se você lê errado, aí já começou, vai dar tudo errado. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Aí eu pergunto para vocês, o inciso 1 está falando sobre o quê? Essa é a pergunta que você sempre vai fazer para o artigo, para o inciso, para o parágrafo, porque cada artigo ele tem um assunto, cada inciso tem um assunto, cada parágrafo tem um assunto, né? Tudo sempre vai ter um assunto. Então, cada um deles, né, o que é uma lei? A lei é um conjunto de regras, então cada artigo é uma regra. O inciso é o detalhamento da regra. O parágrafo geralmente é a exceção à regra. Então, o inciso ele tem um tema, ele é o caput, ele vem a regra geral. O inciso é a regra específica. Então, a regra 1, ela fala sobre o quê? Então, lembra? Sujeito, verbo, objeto. Primeira coisa que a gente vai focar é identificar qual é o sujeito. Então, ele fala aqui, ó, ele fala homens e mulheres são, né? Ou seja, então aqui você tem o sujeito, o verbo e aí vem a complementação. Então, o inciso 1, ele traz uma regra, isso aqui é uma regra, o que essa regra é sobre o quem? Essa regra é para quem? Então ele traz uma regra sobre homens e mulheres. Então essas são as duas palavras agora importantes aqui. O que ele fala aqui de homens e mulheres? Aí você vai pensar, o inciso 1 fala sobre homens e mulheres. O inciso 1 fala sobre direitos e obrigações? Não, ele está falando sobre o que são direitos e obrigações. O foco é direitos e obrigações? Não. Ele fala sobre homens e mulheres. O que ele fala sobre homens e mulheres? Ele fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, tá vendo? Então, essa informação aqui, ela é originada dessa primeira informação. Então, esse é um artigo, um inciso, perdão, que traz uma regra sobre homens e mulheres. Aí fala assim, tá... Aí você vai fazer a segunda pergunta, né? Homens e mulheres, qual a regra que ele traz sobre homens e mulheres? Qual é a regra sobre homens e mulheres? Aí que ele vai colocar, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então essa seria a tua segunda marcação ali. São iguais que? Iguais em direitos e obrigações. Por quê? Você precisa marcar direitos e obrigações. Vamos lá. Se você colocar, só marcar assim, ó, homens e mulheres são... Está completa para você? Significa isso aqui? Não. Homens e mulheres são. Você não vai ter que perguntar, são o que, Alessandro? São iguais. Beleza. Mas ele fala que simplesmente eles são iguais? Não. Ele fala que eles são iguais em direitos e obrigações. Então, isso aqui é uma informação completa. Isso aqui é um bloco de informação. Não pode viver, porque eles poderiam ser iguais em gênero, eles poderiam ser iguais em pensamentos, eles poderiam ser iguais, sei lá, em signo, mas eles são iguais em tudo isso? Não, eles são iguais em duas coisas muito específicas que ele utilizou aqui. Porque o em, gente, quando ele fala em, não tem jeito, você sempre tem que incluir a informação. Tá vendo que a gente está aprendendo muito de língua portuguesa aqui hoje, né? Então, palavras-chave do inciso 1, você só precisa saber disso, tá? Essas informações aqui, ó, nos termos, isso aqui sempre vai ser informação que você vai descartar, tá? Sempre informação. Alessandro, por que você não colocou o verbo aqui? Bom, porque o verbo é só para você encontrar a regra, tá? Então, você tem aqui o tema, qual que é o tema? Homens e mulheres, então isso aqui é vou colocar aqui, ó, isso aqui é o tema. E essa outra informação aqui, iguais em direitos e obrigações, são as regras. Essa é a regra. Então, todos esses incisos aqui vai ter tema e vai ter regra. E o teu objetivo é identificar quais são as palavras-chave do tema e quais são as palavras-chave da regra. Viu como é que ficou fácil o negócio agora? Todo inciso você sempre vai perguntar isso, qual é o tema? E depois que você achar o tema, você vai achar a regra. Tá? E aí você vai achar as palavras-chave. E isso aqui vai ficar muito fácil. Quando você tiver em dúvida sobre o que é tema e o que é regra, você vai olhar para quem? Quem vai denunciar o que é o quê? O verbo.
O verbo vai denunciar. Por quê? Porque o verbo ele sempre indica o quê? A regra. Então, o verbo ele sempre vai indicar a regra. É normal você ter dúvida. Às vezes você vai ter dúvida, às vezes você vai ter dúvida sobre qual é o tema, qual é a regra. Tranquilo, às vezes vem bagunçado mesmo. Que a gente vai ver aqui, tem exemplos que eles estão... Aqui está na ordem direta, né? Que é sujeito, verbo e objeto. Agora, às vezes, ele vai inverter, ele vai colocar na ordem indireta. Ele começa com complemento, ele enche de coisa e tal, e lá no final ele traz... Mas é fácil você sacar isso. O verbo sempre vai denunciar qual é a regra, tá? Então, o verbo ele fala sempre sobre a regra. E aí você vai achar o tema que é muito mais fácil. A gente inverte esse raciocínio quando você ficar na dúvida entre achar o tema, ok?